facilitar. Podes, legalmente podes. Conhecimento tudo evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde a lei se torna fácil. Prepara-te para tornar o teu conhecimento legal uma vantagem estratégica do teu negócio online. E hoje contamos com uma convidada muito especial e que provavelmente tu conhecerás. Tudo começou com o blog BS Shoes. Licenciada em Comunicação Social e Marketing, passou por algumas empresas de renome, mas em 2021 decidiu agarrar o marketing digital e dar o salto de fé, criando o seu próprio negócio. Focada no empreendedorismo no feminino, com a missão de ajudar as empreendedoras a comunicar os seus negócios, já criou a Academia BB, tem agência de gestão de redes sociais e é autora do livro Empreender no Feminino. Já devem saber de quem estou a falar. Vamos dar as boas-vindas à Bárbara Bação, que hoje nos vai falar sobre a importância e responsabilidade que é empreender e gerir redes sociais. Bem-vinda, Bárbara. Olá, Ana, bom dia. Olha, Bárbara, muito obrigada por teres aceito este convite e por estares aqui no Legalmente Podes a partilhar a tua experiência naquilo que é o mundo da gestão das redes sociais. Eu queria que me falasse um bocadinho sobre o teu negócio, como é que tudo começou, como é que chegaste ao digital. Ui, quanto tempo tens? Olha, eu sempre trabalhei na parte do digital, apesar dessa não ter sido o meu objetivo inicialmente quando imaginei o que é que ia fazer para o resto da minha vida, mas sabia que ia passar pela comunicação e achava que ia para jornalismo. Fui trabalhar para a Microsoft Portugal e aí fiquei como editora do MSN Portugal. E trabalhei online e eu percebi, eu estou em casa, eu sempre adorei tudo o que era tecnologias e portanto quando começo a trabalhar aqui nos bastidores e a escrever online eu percebi que estava em casa. E foi nessa altura que eu começo não só a escrever para o digital, mas também ficava aqui responsável pelas redes sociais, algumas campanhas de email marketing. Eu percebi, ok, isto é o que eu gosto de fazer e até um bocadinho por empurrãozinho do meu chefe na altura decidi criar o meu blog pessoal, o Living in Biz Shoes. Quando isso acontece, desperta aqui um gostinho que eu não sabia que de facto ia levar-me até aos dias de hoje. E é com o blog que gradualmente, que nunca tive aqui a pretensão de que ele fosse um trabalho a tempo inteiro, mas que funcionasse mais como um bocadinho um currículo, um portfólio Boa. daquilo que eu era capaz de fazer, porque queria ser jornalista e eu precisava de um sítio onde eu pudesse escrever e Claro. pudesse partilhar as minhas fotografias, fazer aquilo que eu mais gostava, sem ter aqui qualquer tipo de interferência. E o blog surge assim, vai evoluindo, começa a fazer parcerias, começa a dar algum dinheiro, eu começo a estudar mais sobre como posicionar um site nos motores de busca, sobre email marketing, sobre redes sociais, na altura era o Facebook, ainda não se falava em Instagram, Claro. vem o Instagram, tem que adaptar tudo e continuo depois da Microsoft sempre a trabalhar no digital, nomeadamente depois faço a formação em comunicação e marketing e trabalho sempre em departamentos de comunicação, até que em 2019 eu decidi assim, ok, tenho a minha vida pessoal estabilizada, trabalhava como diretora de comunicação da Associação Portuguesa de Franchising, e assim, já estava a fazer consultorias a bloggers, na altura a Ok, bloggers, boa. pensei, ok, então acho que é agora a altura certa, já tenho tudo estabilizado, para começar a divulgar um bocadinho mais aquilo que eu faço e como é que eu posso ajudar bloggers. No final de 2019 começo a construir sozinho o meu site, começo a preparar a comunicação e de repente a pandemia. Covid. Pronto. E aquilo que acontece é que o tempo que eu perdia todos os dias em transportes públicos, que eram quase 3 horas por dia para ir trabalhar, eu comecei a ter esse tempo para investir no No teu meu próprio negócio. hobbyzinho. E posso-te dizer, sinceramente, que na altura eu nunca pensei que iria viver daquilo a tempo inteiro, nunca foi o meu objetivo, eu nunca pensei que fosse ser empreendedora, não pensava nisso assim. Eu queria ter uma fonte de rendimento extra que me permitisse pagar a casa, não tinha um ordenado fantástico, portanto, aquilo conseguia ter uma almofada financeira Claro. para as minhas coisinhas, para fazer as minhas viagens, e o objetivo era esse, só que eu acho que estava um bocadinho no sítio certo à hora certa e estávamos a conversar aqui há bocadinho antes sobre isso, que era a pandemia acabou por me abrir portas para aquilo que eu faço hoje e para descobrir aquilo que eu gosto Claro. de fazer. De bloggers passei a ajudar empreendedores, eram mais influencers, depois empreendedores, porque de repente as pessoas que tinham negócios perceberam que se Claro. não estivessem nas redes sociais com portas fechadas, O negócio quase não existe fora das redes não hoje em havia dia, não é? negócio e houve, e sobretudo para quem tinha um pequeno negócio, houve uma urgência muito grande para vir para o digital. Portanto, eu estava no sítio certo, à hora certa. Ou soubeste aproveitar.
Também é soube outra perspectiva, aproveitar, não também é? soube Porque aproveitar. no fundo, já falámos aqui até com outra convidada sobre isso, não é? No fundo, a sorte de estarmos no sítio certo à hora certa, nada vale se nós depois não trabalharmos essa sorte. Portanto, no fundo, também foste inteligente na forma como agarraste aí o teu hobby e o tornaste um negócio. Foram vários fatores desta conjuntura que se reuniram a meu favor, porque eu estava mesmo a gostar daquilo que fazia, tinha aquele tempo livre, não sabia o que fazer com aquele tempo livre, mantinha a cabeça ocupada e as coisas foram surgindo, foram evoluindo. E depois, quando tu tens um negócio, é que as coisas começam a correr bem, tu começas a fazer mais Claro, e mais e e mais. mais, e de repente a coisa evoluiu de tal Claro. forma que em 2021, setembro de 2021, acabo por me despedir e viver disto a tempo inteiro. Mas ainda tiveste bastante tempo então a trabalhar por conta de outra. Estive bastante tempo. Conciliei o máximo que consegui Claro. até primeiro até perceber que eu poderia eventualmente fazer daquilo um negócio o tempo inteiro, porque eu realmente em 2020 eu não tinha essa ideia, não era mesmo o meu objetivo. Só que tu começas a faturar mais e mais, começas a experimentar novos que serviços. A tua entrega tem retorno, claro. Tem retorno, que o mercado procura por serviços destes, que existia ainda uma grande falha que precisava de ser colmatada. E é uma coisa que me estimulava muito, porque ao contrário de um trabalho por conta de outra, em que eu tinha que prestar contas a outras pessoas, estava limitado aos orçamentos da empresa, às diretrizes de uma empresa, eu ali fazia Claro, o que queria dentro daquilo que são os meus valores e daquilo que eu conseguia fazer. E isto deu-me uma motivação e uma paixão que eu já não sentia há muito tempo, portanto foi aproveitar. Eu acho que quando um gosto, quando algo que nós gostamos de fazer se torna lucrativo, nós começamos a perceber que não vale a pena estar a empenhar os nossos esforços e as nossas energias para o sonho dos outros, e então canalizamos para os nossos negócios. E é por isso que há muitos empreendedores que trabalham por conta de outra e mantêm os seus negócios, isso é totalmente viável, mas não sei se tu sentiste isso no teu caso, mas aquilo que eu vejo com os meus clientes é que a partir do momento em que eles se dedicam 100% ao seu negócio, o negócio cresce de uma forma brutal. Completamente, foi exatamente isso que eu senti, mas eu sinto isso não só quando comecei o meu negócio, mas às vezes quando eu quero lançar um serviço novo ou um produto novo, estou ali cheia de medo e quando eu decido não, respiro fundo e digo assim, não, eu vou avançar, parece que de repente as portas se abrem, sabes? Sim. E isso acontece comigo. Sentes o poder da mão invisível. Sim, ok, eu tomei a decisão e as coisas começam a acontecer e foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, eu obviamente que eu só tomei a decisão de empreender a tempo inteiro quando já tinha uma almofada financeira que me desse segurança, acima de tudo segurança, porque este não era o meu objetivo, eu não venho de um histórico de empreendedores na família, portanto isto foi uma jogada muito arriscada para mim, para aquilo que é a minha base, e portanto eu precisei desta almofada financeira para perceber, eu consigo estar 6 meses, 1 ano a testar, e se isto não funcionar consigo pagar as minhas contas sem dever nada a ninguém, ok, consigo. Qual é que é o pior cenário? Voltar a trabalhar por conta de outra em receber um ordenado mínimo? Ok, já passei por isso, sobrevivi, estou aqui. Então se este é o pior cenário, vamos arriscar, eu tenho aqui o meu backup plan. Sim, e foi isso que depois que me fez saltar, mas foi um processo, eu demorei muito tempo a entregar a carta de demissão. Claro, eu acho que isso é um processo super natural, até porque lá está, quando tu largas tudo do dia para a noite e vais empreender, tu assumes o risco e vais. Quando tu tens ali algo que te puxa, não é? Em sentido contrário, porque no fundo dá ali uma segurança, é normal que tenhas esses receios. Aliás, quem não tem esse receio, em princípio não é gente, não é? Porque qualquer pessoa tem medos e obviamente que passa por essa insegurança, mas no fundo o que depois faz a delineação do sucesso e do percurso da pessoa é exatamente a forma como ele encara essa transição, não é? Porque tu não podes sair do negócio, de um contrato de trabalho, de um trabalho por conta de outra, a achar que tu vais sentar na tua secretária e que as coisas vão acontecer, não é? Portanto, depois a sorte que advém, não é? Aquela sorte é efetivamente muito trabalhada e muito pensada, muito desenhada, a correr muitos riscos e inseguranças. Sem dúvida. Porque nós no digital temos sempre esta tendência, nós que estamos no digital, acredito que concordes comigo, que é, quando nós olhamos para os outros achamos sempre, esta pessoa consegue tudo e faz tudo, será que não tem medo de arriscar? Não é? Parece tão fácil. E não é nada assim, quando nos colocamos nessa posição sabemos que não é nada assim, todos nós passamos por inseguranças, mas o que interessa é darmos o passo a seguir. Olha, Bárbara, e tu entretanto, para além de tu falares muito para empreender no feminino, tu tens aí um segmento de mercado que tem a ver com a gestão de redes sociais e tu não vendes só esse serviço, tu já formas pessoas para vender esse serviço, portanto no fundo já prestas mentoria a quem queira ser gestor de redes sociais. Como é que chegaste até aí?
Mais uma coisa muito curiosa, porque eu sempre fiz gestão de redes sociais, eu geria as redes sociais das empresas onde eu trabalhava e acabava por gerir as redes sociais do blog, que não eram as minhas redes pessoais, eu tinha criado as redes para o blog para fazer o blog crescer, portanto eu acabava por fazê-lo. E quando eu comecei a fazer as consultorias de 2019 para 2020 e comecei a falar com cada vez mais empreendedores, aquilo que eu percebia era, ok, Bárbara, eu já aprendi como é que se faz, porque tenho esta vertente do negócio, que é ensinar como é que se faz, a usar as redes sociais para potenciar um negócio, para ter mais resultados, para te conectares com a tua audiência. Mas aquilo que acontece é que a maior parte dos empreendedores são empreendedores e portanto isto é mais uma tarefa que eles têm que fazer e se calhar 80% ou 90% deles não adoram redes sociais e não têm tempo, já têm tanta coisa do negócio que não consegue fazer. E então percebi que ok, eu posso ensinar-te a fazer, mas tu tens que fazer e tens que ter o trabalho, ou então eu posso fazer por ti. Isto aconteceu de uma forma gradual, em consultoria, as pessoas que me diziam, ok Bárbara, mas eu não tenho tempo. Tu conheces alguém que faça, tu poderias fazer isso por mim? E pensava, realmente, esta é a minha área, eu estudei marketing, eu estudei comunicação, isto é o que eu faço no meu dia-a-dia pelas empresas onde eu trabalho, portanto, por que não? E comecei assim de uma forma muito amadora, a fazer a clientes de consultorias, uma coisa muito próxima e, efetivamente, então depois da pandemia há uma procura cada vez maior. Eu acho que as pessoas efetivamente tentaram gerir as suas redes sociais, mas é um bocadinho avassalador, porque é overwhelming, é tanta coisa. Eu acho que isso faz parte do percurso de crescimento do negócio, não é? Tu no início estás ali a tentar ver o que é que dá e chega uma altura em que tu se queres apresentar qualidade, rigor, consistência e a estratégia. Já não podes ser tu a fazer, não é? Acho que isso é a conclusão a que a maior parte dos empreendedores chegam, que é, se queres fazer o teu trabalho não podes fazer gestão de redes sociais, porque esse não é o teu trabalho, não é? Eu sou advogada, portanto o meu trabalho é fazer advocacia, não é? Ajudar clientes nos seus negócios, não é gerir redes sociais. Então notoriamente chegou uma altura do meu negócio que eu tive que passar essa pasta e acho que isso faz parte da maturidade do negócio e ainda bem, não é? Porque esse no fundo sem dúvida. E essa é uma dor de crescimento ótima. Eu anseio pelo dia em que todos os meus clientes chegam a esse momento em que dizem ok, e atenção, eu acho que o facto de tu delegares as tuas redes sociais ao teres alguém que pensa estratégia, que faz o conteúdo mais institucional, digamos assim, não invalida que o empreendedor não traga todos os dias o seu lado e que humanize. Isso é muito importante, porque depois também acontece clientes que chegam e que acham e largam por completo, e portanto aquele toque humano depois não existe, porque não há um dia-a-dia, não mostra a caneca, não mostra nada do seu gabinete, o espaço onde trabalha, não há toque nenhum humanizado ali por trás do perfil. Portanto isto acontece gradualmente. O mercado começa a procurar cada vez mais pelo serviço de gestão de redes sociais. Eu própria já não tenho mãos, porque eu não faço só gestão de redes, eu tenho consultoria, academia, as aulas, os cursos, portanto acabo por ter uma série de coisas. Eu já não conseguia gerir mais e até houve um momento em que eu disse assim, eu preciso criar uma marca corporativa onde eu possa ter mais pessoas a trabalhar comigo, para que não aconteça que alguém chegue até mim e pense que se for ser eu que vou gerir as suas redes e depois vai ser alguém da minha equipa. Portanto, para não haver aqui este desnível ou esta frustração aqui de expectativas, que era, eu achava que ia fazer com a Bárbara e ela agora pôs-me outra pessoa da equipa a fazer. Então criei a minha própria empresa de gestão de redes sociais e percebi também que, ok, o mercado está à procura de tantas pessoas e há tantas pessoas que acham que fazer posts não é ser um gestor de redes sociais. Tanto dinheiro só para isso. Assim, ok, uma coisa é fazer posts, outra coisa é ser um gestor de redes sociais. E eu cometi tantos erros, eu ainda cometo. Mas isso faz parte do crescimento profissional de qualquer pessoa, não é? Isso é transversal ao ser humano. E depois pensei, ok, então por que não ensinar? Já que o mercado precisa, eu acredito que se o mercado evoluir para todos, ok, se há oportunidade para uma oportunidade para mais do que um. Então se eu melhorar o mercado, todos vão poder cobrar mais, todos vão poder posicionar melhor, deixar de haver tantos clientes com medo, porque tiveram experiências terríveis com outros gestores de redes. Então trabalhar o mercado, torná-lo cada vez mais profissional, vai ajustar as oportunidades para todos. Foi isso que eu fiz. De alguma forma tentar padronizar atuações boas práticas dentro de uma profissão, que é uma profissão não regulada, não é? Porque no fundo nós hoje em dia, com a questão do digital, temos esta emergência de profissões não reguladas. E depois até alguma tendência das pessoas acharem, dos profissionais acharem que como não existe uma legislação que regula aquela profissão, que aquela profissão é no fundo uma profissão sem lei. O que não é verdade, não é? Como tu bem disseste e apelaste aí à responsabilidade, tu sentiste a necessidade de criar equipa para te ajudar, para conseguires obviamente responder aos clientes que já eram mais que muitos, não é? Porque
sentes obviamente o peso da responsabilidade de Claro. teres que cumprir e teres que executar o serviço para o qual os teus clientes te contrataram. Porque no fundo há uma coisa que é transversal ao ser humano, não é? Que é a responsabilidade civil. Portanto, tu és civilmente responsável por qualquer dano que cries ao teu cliente, ou porque fazes uma entrega deficiente de conteúdo, ou porque não entregas o conteúdo. E portanto, obviamente que existe aqui muita responsabilidade, Sem muita dúvida. mesmo, É muita verdade. mesmo, no serviço de gestão de redes sociais. E acho que às vezes as pessoas ainda, principalmente quem não tem negócios, olha para a gestão de redes como uma brincadeira, como algo que não tem importância, como eu dizia há pouco, mas tanto dinheiro só por isso, não é? É só para fazer os posts, não é? Mas isso é só tirar uma foto, pôr ali no Instagram e tanto dinheiro por É isso. verdade. E, pá, e não percebem que há pessoas que fazem posts e há pessoas que gerem redes sociais e para isso precisas ter uma estratégia, precisas de conhecer o negócio do cliente, seres um parceiro de negócios, de certa forma, não é? Porque Claro. tu tens que trazer para as redes sociais aquilo que é a estratégia do negócio. E alguém que ande de mão dada contigo, não é? Tu tens que, Claro. do dia a dia, tu tens que acompanhar o dia a dia do teu cliente, porque as coisas surgem naturalmente, não é? Não é uma programação com mês de antecedência, provavelmente até pode nem ser cumprida, porque de repente surgiu alguma coisa no mercado ou no negócio que fez. Tem que haver isso, tem Ou as alterar qualquer publicações. coisa na publicação, porque Tem que haver planeamento, até porque, por exemplo, no meu caso, uma coisa que eu sinto é que os empreendedores com quem eu trabalho precisam dessa segurança de saber o que é que vai sair, mas é o que eu lhes explico, ok, nós também para isso é ótimo, não é? Porque nós precisamos de Claro. planear o conteúdo, criar, temos a equipa de design, tem que fazer, nós temos que pensar as legendas e tudo, para depois podermos fazer as histórias que acompanham e tudo mais. Mas também para o próprio cliente estar descansado, que não tem que estar a aprovar conteúdo com 2 ou 3 dias de antecedência, porque ele não tem tempo, porque ele já tem tanta coisa para fazer. isso. Agora, clientes do imobiliário, surge uma nova lei, ou arrendamento, ou novos valores Claro, tem do que IMI, seja o que for. fazer tudo. Nós temos que ter a capacidade de, com o devido tempo de antecedência, não é? De tentarmos encaixar conteúdo relevante. Se calhar até nem vamos mexer na programação, mas vamos acrescentar mais Claro, uma. portanto, um detalhe legal Claro. fez mudar o conteúdo do post. Isso tem que ser. Sabes que isso era pronto, eu sendo advogada, isto obviamente estando muito exposta a esse tipo de risco, não é? Da comunicação ter que mudar do dia para a noite, isso foi algo que no fundo me fazia um pouco estar relutante em relação a delegar esta parte da gestão de redes. Pensava, mas será que a pessoa vai conseguir perceber o meu copy, vai conseguir captar a imagem, será que não vão existir erros jurídicos ou falhas jurídicas? E claro que já existiu uma outra falha, mas tudo bem, foi tudo questão ultrapassável e até fiquei bastante surpreendida com a capacidade que as pessoas que tratam da minha comunicação conseguiram captar rapidamente a minha imagem. Lá está, isso advém de experiência e maturidade sobre o que estão a fazer, não é? E estudar o cliente. Claro que primeiro mês provavelmente é de adaptação, eu tenho que perceber como é que tu escreves, tenho que gostar muito da forma como tu escreves e como tu comunicas, mas depois com o passar do tempo o match acontece mais, não é? Isto é como uma relação, tu demoras tempo a encaixar. Sim. E depois a comunicação fica muito mais fluida. E tem que ser mesmo uma relação, porque eu entendo que tem que haver muita receptividade do cliente e muito espírito de ajuda, porque naturalmente como equipa de gestão de conteúdo, gestão de redes não consegue fazer milagres sozinha, não é? Eu acho que tem que haver sempre aqui um input e um trabalho conjunto com o cliente, isso aí é inegável, no fundo. Tem que ser. Passar a pasta de gerir redes e achar que conseguimos demitir-nos dessa parte, isto talvez funcione para marcas corporativas, não é? Que só comunicam produtos, mas se calhar na questão das marcas pessoais, não é? Com menos humanização, mas na questão das marcas pessoais acho que é bastante difícil não termos ali o dedo do cliente. Concordo. Não é? Olha, Bárbara, mas tu, para além de ensinar os teus clientes a gerir as suas próprias redes, tu também ensinas outras gestoras de redes sociais, não é? Certo. A melhorar o seu modo de atuação, no fundo a prestar um serviço de excelência a favor do seu cliente. Existe um tema muito crítico, e eu sei que tu abordas esse tema no teu livro Empreender no Feminino, que é a questão de celebrarmos um contrato de prestação de serviço com o nosso cliente. Adoro esse tema. Tu que lidas muito com outras gestoras de redes, quais é que são normalmente as dúvidas que estão à volta deste tema? Porque é que o contrato de prestação de serviço surge como um bicho-papão nesta matéria? Olha, este curso em específico que eu faço é mesmo para ensinar pessoas que gostam de redes sociais, gostavam de empreender no digital e veem na gestão de redes sociais uma possível carreira, seja a full-time, seja a part-time, e portanto uma grande parte delas, eu diria que se calhar 70-80%, estão a começar de raiz, portanto não têm qualquer conhecimento de como é que funciona a profissão. Okay. Sabem, têm que criar conteúdo, mas entre fazer publicações e ser um gestor de redes, há este caminho. E isto foi um dos maiores erros que eu cometi, foi a questão do contrato, não é? Porque quando nós começamos, estamos na boa fé, não é? Achamos que conhecemos a pessoa, trocamos aqui umas mensagens, ela vai avançar e tal,
e depois às vezes as coisas correm mal e nós perdemos horas do nosso dia e tempo é dinheiro e sabemos disso. E é uma das coisas que eu mais batalho com eles, é precisamente a questão do contrato. E portanto temos um módulo especificamente sobre a contabilidade e sobre as questões legais, e o contrato é um tema que eu bato muito. E eu tenho mudado muitas vezes o meu contrato de prestação de serviços com os meus clientes, porque há sempre um cliente que se lembra de pedir mais qualquer coisa, ou de inventar qualquer coisa que não estava contratuada. Então lá vou eu ter que ver como é que eu consigo atualizar para que isso fique salvaguardado, não é? Porque o contrato protege o cliente e dá segurança ao cliente, que ele sabe o que é que acontece quando adjudica, não é? O que é que ele tem que me fornecer, quais é que são os timings em que nós temos que reunir, para cada fase, não é? Nós reunimos, primeiro ele tem que nos dizer qual é a estratégia para o mês seguinte, o que é que ele vai lançar, se tem campanhas, se tem aniversários. Nós pegamos nisso, reunimos a meio do mês, temos dias fixos para reunir, para lhe apresentar uma proposta. Portanto, nós já levamos as ideias de conteúdo para ele validar. Só depois dele validar, e tem que ficar validado nessa reunião, é que nós começamos a produzir. E depois outras coisas que eu não fazia, que era, eu tenho que limitar o número de alterações que é possível fazer, os prazos em que é possível pedir alterações, porque nós tínhamos clientes a pedir, isto chegou-me a acontecer, clientes a enviarem à quinta-feira às 11 da noite vídeos para serem editados, para serem publicados sexta-feira de manhã. Quer dizer, não é execuível. Ou clientes que decidiam à sexta-feira à noite que queriam fazer um lançamento na segunda. Portanto, houve um trabalho de contrato que eu precisei de fazer. E que farás naturalmente. Daqui a um ano o teu contrato de prestação de serviços não será naturalmente aquilo que usas hoje. Certeza. Até porque aquilo que visa um contrato de prestação de serviços, que não é legalmente obrigatório ser por escrito, não é? A lei permite que o contrato de prestação de serviços seja verbal, mas é exatamente a possibilidade de tu teres ali no formato duradouro, escrito, assinado por ambas as partes, as condições em como o serviço é prestado e aquilo que o cliente tem que retribuir, porque é muito importante que se fixem as condições efetivas daquela prestação de serviço, porque se estiver tudo bem, está tudo bem, e o contrato não vem ao de cima. Mas no dia em que houver algum desentendimento entre ti, as tuas clientes, os teus de redes sociais e o cliente final, esse contrato é o que vai servir de base, não é, à vossa relação negocial, e portanto é muito importante que o tenhas, e é muito importante que apeles às tuas clientes que efetivamente tenham um contrato de prestação de serviços, porque na dúvida, ou havendo conflito, é o contrato que vai servir de base. Eu sei que há muita prática de trocas de e-mails, trocas de WhatsApp, mensagens privadas por Instagram, onde no fundo se vai falando sobre tudo, mas depois nunca fica a informação toda junta num só suporte, e depois é muito mais difícil ir à procura dessa informação. E portanto é mesmo muito importante que se tu prestas um serviço de gestão de redes sociais, que assegures a existência de um contrato de prestação de serviços com o teu cliente. E ir buscar uma minuta à Google pode não ser a melhor estratégia, porque aquele contrato não está adaptado para o teu negócio, aquele contrato não está adaptado para aquele cliente, não faz constar as informações que tu conversaste com o teu cliente numa reunião de briefing, e isso vai fazer com que o teu cliente perceba que tu não estás devidamente qualificado a realizar aquele serviço, porque provavelmente o cliente tem mais informação do que tu a nível de aspectos legais, se tu estiveres a iniciar-te nesta atividade, e portanto o cliente vai, no fundo, um contrato mau, um contrato que não esteja elaborado para o teu negócio e para aquele cliente em concreto, vai desprestigiar a tua atuação, porque o cliente vai perceber que aquilo é uma minuta qualquer de um contrato. Eu quando achei curioso que quando estava aqui a fazer a minha prospecção de mercado para ter uma equipa de marketing que me fizesse esta parte da gestão de redes, eu reuni com algumas pessoas e percebi que algumas pessoas estavam em início de carreira e que até me abordaram, e eu também não tinha problemas nenhum em tentar falar com essas pessoas e dar a oportunidade de se conhecerem. E na altura, quando eu abordava a questão de então celebramos um contrato de prestação de serviços, a resposta era sempre: podemos celebrar. Ou seja, a pessoa claramente que estava aberta a celebrar um contrato, mas não tinha por princípio não era o hábito. celebrar, e obviamente que isso me deixa logo, a mim que sou advogada, claro. Não é? Porque penso naturalmente como advogada, isso para mim foi logo era logo deal break, porque no fundo pensava, ok, esta pessoa não está profissionalizada o suficiente, porque até pode ser muito competente, mas o facto de me dizer que pode celebrar um contrato de prestação de serviços não está no fundo a desprestigiar aquilo que eu espero do seu trabalho, porque o trabalho de gestão de redes sociais é um trabalho de imensa responsabilidade e confiança, porque vocês, gestores de redes, acedem à informação confidencial dos clientes, do know-how dos clientes, e obviamente que isso também tem que ser algo que não se pode ignorar na parte da prestação de serviços, não é? Que é a confidencialidade, o sigilo, a informação que circula, a quem é que circula, e portanto isso é algo que realmente que os gestores de redes sociais não podem ignorar na prática, não é? E tu sentirás essas dores na realidade. E sabes, quando eu tratei do meu primeiro contrato, isto já há cerca de 2 anos talvez,
Porque eu até ainda não fazia contratos, confiava nas pessoas, Claro, depois isto tive é um mais processo, experiências, isto é um não é? processo, não é? Enfim, faz parte. E aquilo que aconteceu foi que eu depois quis criar contratos que praticamente protegessem ao meu trabalho e a minha empresa, porque eu estava tão escaldada e depois pensei assim, não, há aqui uma série de informação que se eu fosse cliente eu queria ter certeza, porque os Claro. clientes vão partilhar comigo as passwords das suas Claro, redes sociais, claro. coisa, contas que têm anos, que têm milhares de seguidores, têm um histórico de conversas, de relacionamento com as pessoas, ou seja, eu tenho que lhe dar a segurança do que é que acontece no durante, onde é que ficam alojadas as passwords, o que é que acontece se o cliente quiser cessar a prestação de serviços, para que ele saiba até quando é que nós atuamos, em que dia é que nós nos removemos da administração da página de Facebook, etc. Onde é que as passwords estão a ser usadas? Nós usamos um software de gestão de redes sociais que nos permite extrair os relatórios. Portanto, tudo isso é indicado ao cliente do que é que nós fazemos quando ele entra, o que é que nós fazemos com os dados deles, onde é que ficam armazenados e o que é que acontece quando ele cessa, não é? Portanto, desde o momento em que cessa até ao último dia do contrato em vigor, o que é que acontece? Portanto, nós só nos removemos quando sai a última publicação efetivamente, depois de extrairmos o último relatório, removemos-nos da administração e avisamos o cliente que ele deve mudar a sua password, de qualquer das formas, por uma questão de segurança, e inclusivamente, por exemplo, ele dá-nos os acessos dele, porque nós precisamos de configurar as coisas e de conseguir agendar. Mas, por exemplo, nós respondemos a mensagens, não respondemos a mensagens, vemos, não vemos, temos notificações ativas, não temos. Há um timing para responder às mensagens daquele cliente, ou seja, há um período durante o dia, há dias da semana, claro, isso tem que ser devidamente especificado ao cliente, porque quando as partes são de boa fé, ninguém tem problemas em celebrar um contrato, não é? Ou seja, no fundo, um contrato não serve nem para te proteger a ti, nem para proteger o cliente, serve para proteger as vossas posições para a execução de um serviço concreto, não é? Verdade. Ou seja, tu tens a missão de prestar aquele serviço àquele cliente e o cliente tem a missão de colaborar contigo, em tanto quanto é possível e exigível para que o objeto final daquele contrato seja efetivamente cumprido. É muito valioso que te tenhas focado aqui nos teus erros, não é? Naquilo que tu passaste, nos confrontos que se calhar tiveste com os clientes e que não terias tido se tivesse um contrato de prestação de serviços. É verdade. Não é? Tu sentes que a tua relação com os teus clientes a nível formal, a nível burocrático, melhorou a partir do momento em que começaste a celebrar contratos? Melhorou e, acima de tudo, melhorei a minha confiança enquanto prestadora de serviços, não é? Porque quando eu comecei era tudo muito amador e, não é? E de repente eu tenho um contrato, eu tenho a fatura, eu tenho tudo certinho e direitinho. Portanto, quando o cliente entra, ele sente que existe uma coisa profissional, porque lá está, os processos, mas que lá está, a primeira coisa que eu faço eu já não começo a trabalhar sem que o cliente assine o contrato, nem é receber o contrato. E por isso, depois de ter o contrato, e aconteceu-me, não na gestão de redes sociais, mas nós na agência também fazemos parte visual, portanto de criação de identidades visuais e tudo mais, e aconteceu-me uma pessoa assim, eu enviar logo o contrato, peço os dados para a emissão do contrato e da fatura e tudo mais, envio o contrato, mas ele ainda nem tinha devolvido o contrato e eu já estava com a equipa de design a trabalhar, porque fiquei tão entusiasmada com o projeto e a pessoa desaparece. Claro. A pessoa está semanas desaparecida, recebe os primeiros templates e tudo e desaparece. Claro. Não diz nada, não responde, não nada. E depois lá consegui que me respondesse quando me chateei, mas entretanto já não pagou. Claro. Foi uma guerra que eu não quis ter e herdi porque tive uma equipa dedicada a criar conteúdo para uma pessoa quando podia ter dedicado a outra e perdi dinheiro. Para a qual tiveste que pagar, não é? Tive que pagar, tenho que pagar e fiquei e disse assim, não, a partir de agora, quer dizer, não é só ter o contrato, a pessoa tem que assinar o contrato e só quando eu recebo o contrato assinado, devidamente assinado, e a fatura paga, é que eu vou pôr a equipa a trabalhar. Claro. Eu não vou voltar, e porque isto já aconteceu mais vezes, mas o contrato tem que estar assinado, não é só enviar. Claro. Isto é muito difícil, esta gestão do trabalho nos serviços, porque ou seja, os serviços nunca são percepcionados como os bens materiais, não é? Como as coisas, ou seja, esta percepção de valor de que atrás do início de algo que para o cliente parece pouco, já há ali muito trabalho de equipa e muitas horas de equipa, é algo que o cliente não percebe. E não é por nada, é porque simplesmente nós não tendo conhecimento daquilo que é a área de atuação de outra pessoa, não temos noção do trabalho e das fragilidades, isso é transversal ao ser humano. Mas é por isso mesmo que deves ser tu, gestora de redes, não é? Tu que prestas este serviço ao cliente, a demonstrar-lhe que, atenção, isto aqui tem muito trabalho e portanto as regras são estas. E as regras são minhas, não é? Porque algo que é muito importante que os empreendedores saibam é que vocês é que fixam as regras do vosso negócio. Claro, respeitando a lei, não é? Quando eu digo as regras é este tipo de atuação. Vocês é que fixam os processos do vosso negócio. Portanto, se o vosso processo for não começar a trabalhar antes da primeira fatura estar paga, é legítimo. Portanto, se o cliente quer, aceita, paga a primeira fatura e o processo é iniciado. Não querendo,
haverá naturalmente alguém Claro. da concorrência que aceite fazê-lo, embora que não deva, porque são efetivamente estas boas práticas que no fundo tornam o mercado bom, não é? Porque más práticas na tua área de atividade acabam por distorcer um pouco a Certo. concorrência, e isso é transversal a todos os negócios. Olha, é muito interessante realmente essa perspectiva que me traz, ainda bem que assumes que há sempre espaço para melhorar e que tu estás Sim. em constante melhoração dos teus contratos de prestação de serviço. E também há uma questão que tu provavelmente já passaste por isto e que eu também quero alertar aqui quem nos ouve, que é: não há problema nenhum se o cliente pedir alterações ao contrato. E já Ou seja, aconteceu. claro, Sim, e sim. naturalmente que alterações ao contrato solicitadas pelo cliente devem ser analisadas com receptividade, porque provavelmente o cliente até quer acautelar alguma coisa que é importante se acautelar, mas que tu, que apresentaste o contrato, não tinhas pensado sobre isso, não é? Claro. E muitas vezes essa cláusula até te beneficia porque depois vais usá-la em contratos futuros. Portanto, às vezes a perspectiva de não ser receptivo a alterações no contrato também demove que alguns negócios acabem por se concretizar, porque quem presta o serviço, no fundo, está ali super intransigente em relação ao template de contrato que assina. Mas não faz sentido, E- porque lá está, às vezes são claro, coisas que realmente fazem um sentido. contrato é bidirecional, não é? Portanto, estamos ali nestes termos. Portanto, no fundo, faz sentido atender, pelo menos tentar perceber qual é que é a vontade do cliente em prever qualquer coisa, não é? Verdade. Isso naturalmente que já te terá acontecido algumas vezes. Sabe, a questão do contrato, e eu precisei de mudar aqui o meu mindset em relação aos contratos, é que o que estavas a dizer e bem, é que serve para, é um documento que diz quais são os meus direitos e os meus deveres Claro. enquanto prestador de E serviços baliza a tua atuação. e o dos clientes também, o que é que eu estou à espera dele, não é? Portanto, está lá informado que o cliente tem que nos dar informação sobre o seu negócio, que ele tem que validar quando é que isto tem que acontecer. Portanto, nós estamos os dois alinhados. É claro que nós fazemos a reunião de alinhamento com o cliente, quando ele faz a primeira reunião em que quer conhecer um bocadinho melhor o serviço, o nosso método de trabalho é explicado e tudo mais, mas ele ali tem detalhadamente e assina, fica do lado dele, perceber, e os direitos que ele próprio tem e os direitos que nós temos. Porque E os deveres que tem, não é? E os Porque depois deveres, o cliente não não é? pode dizer: mas este conteúdo não saiu se não fez o envio Claro. dos conteúdos necessários para a elaboração desse próprio conteúdo. No fundo, ter um contrato onde essas questões estão devidamente acauteladas é: ok, agora surgiu este problema com o cliente, o que é que vais analisar? Vais analisar o que é que contratualizaram, o que é que aconteceu e quem é que tem razão, não é? No fundo Já é isso. aconteceu, olha, já aconteceu, por exemplo, uma pessoa que negociou, que não queria o nosso pacote normal de X publicações que correspondem a X número de stories e que ela queria ser ela a fazer os stories, portanto fizemos ali um acerto no valor, mas de repente, passados uns meses, a pessoa já nos começou a pedir stories, mas também tem que fazer stories, tive que voltar, calma. Voltámos atrás, porque essa informação depois foi Claro. atualizada no contrato. O contrato que eu fiz não era igual aos outros contratos, Claro. teve que essa informação ser ajustada. Assim, atenção, o contrato que foi firmado entre nós foi um contrato em que tem X publicações e que não tinha stories, motivo pelo qual o valor foi negociado. Mas, caso queiras avançar com os stories, temos disponibilidade para isso. E rever o Revemos o contrato. orçamento, revemos o contrato e avançamos. Problema resolvido, Claro. não é? Porque há sempre clientes que depois vão pedindo mais do que aquilo que está contratuado e há coisas que nós conseguimos fazer, há coisas que não, depende também da nossa Claro, ordem de cada trabalhos, momento, da equipa que tens e da claro, disponibilidade que tens e para... da frequência com que o cliente nos pede coisas extra, mas o contrato trouxe-me a mim, a minha empreendedora, uma grande segurança, e mesmo quando eu abordo o cliente já não me sinto tão amadora, já não sou só uma pessoa a dizer a pela porta do cavalo, não é mais uma de tantas, não, está aqui um contrato, estás protegido legalmente, diz aqui a tua fatura, está tudo certinho. Claro, até porque o cliente não tem sempre razão, não é? No cliente não tem sempre razão. Mas olha, e o contrato de prestação de serviços, para além de te dar essa segurança, dá-te tempo, porque tu depois é tempo que tu não perdes à procura de e-mails e de trocas de mensagens com sim. o cliente, porque no fundo num único documento, numa data concreta, ficou ali tudo balizado, e isso é realmente muito importante. Se houver necessidade de rever o contrato com o cliente, há aditamentos, que é uma alteração ao contrato já celebrado, portanto também são coisas que se resolvem facilmente. Olha, Bárbara, para terminarmos tenho aqui um desafio para ti. Então, na sequência aqui do tema do contrato de prestação de serviços, eu vou dizer-te duas leis e tu tens que me dizer qual é que é a legalmente correta e a legalmente falsa, ok? Ui, ok. Legalmente falso. Então, primeira regra: o contrato de prestação de serviços é aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição. E a segunda é: o contrato de prestação de serviço de gestão de redes sociais é só mais um papel no meio de muitos, sem qualquer vantagem para quem quer gerir redes sociais e criar impérios. Bem, eu diria que é A, mas se calhar
Posso ir aqui à ajuda do público? Não, é a primeira. Boa. A primeira é a verdadeira, não é? A verdadeira, falsa é a verdadeira, sim, exato, é que a exato. rubrica é legalmente falso. Esta questão da criação de impérios é um modo que a Bárbara usa, não é? No seu livro de Empreender no Sim. Caminho, que é ajudar empreendedoras a criar impérios, e isso é muito bom. Olha, Bárbara, muito obrigada por ter estado aqui. Foi mesmo muito, muito bom que tenhas partilhado a tua experiência, o teu conhecimento e que tenhas a humildade de dizer que isto é um processo de crescimento, não é? E que aprendeste com os erros e que procuras sempre melhorar. Isso é muito bom para quem nos ouve, porque quem tem negócios consolidados no mercado não tem tudo perfeito, não é? Há sempre espaço para melhorar em todos os aspectos da vida prática, aspectos legais, e portanto foi muito bom que tenhas trazido essa humildade e essa experiência aqui ao Legalmente Podes. Obrigada. Obrigada eu pelo convite e foi um gosto estar aqui. Obrigada, Bárbara. Para terminarmos, a pergunta que se impõe é: podes prestar serviço de gestão de redes sociais sem um contrato de prestação de serviços? Legalmente podes, mas não deves, pois é no contrato de prestação de serviços que tu vais balizar as regras com o teu cliente, fixar eventuais consequências por incumprimento, datas de términos do contrato, a forma como vais prestar o teu serviço, os timings em que vais prestar, e isso vai-te trazer segurança jurídica e tempo, para além de, obviamente, reforçar a confiança do teu cliente. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Espero que tenha sido útil. E não te esqueças, subscreve este podcast e segue-nos nas redes sociais: Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e YouTube em Ana Mendes Lopes Legal. Conto contigo para mais um episódio e bons negócios. O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Advogada facilita. Legalmente pode. Conhecimento tudo evita. Legalmente pode. Não há litígio que resista. Legalmente pode. Com Ana Mendes Lopes. Advogada facilita. Legalmente pode. Conhecimento tudo evita. Legalmente pode. Não há litígio que resista. Legalmente pode. Com Ana Mendes Lopes.